Olá, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos. Eu quero, nessa noite aqui, se vocês for entrar nessa live ainda hoje, ou talvez amanhã, ou aí no seu carro, na sua casa, não importa onde você estiver. Eu quero meditar com vocês hoje numa passagem importante da Bíblia. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 20, que são águas amargas que se tornaram doce. E a palavra diz assim, Êxodo 15, no versículo 20 em diante. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Mara. Quantas pessoas são maras, amargas? Não é, como diz assim, não é uma pessoa doce. São pessoas amargas. As pessoas sem propósito, sem ânimo, sem decisão. Águas amargas que se tornaram doces. Mas você tem essa possibilidade ainda de uma pessoa amarga se tornar uma pessoa doce. Então essa palavra, ela poderá ser um divisor de água na sua vida. Isso aconteceu logo após o povo hebreu ter sido libertado da escravidão egípcia. Libertado da perseguição de Faraó. Numa aparente armadilha, o povo estava cercado de todos os lados. Tem momento na minha e na sua vida que nós estamos cercados de todos os lados e se tornamos pessoas amargas. Mas o culpado não é ninguém, somos nós mesmos. Porque nós escolhemos a situação, a crise que vamos enfrentar. A culpa é minha, a culpa é daquele que criou essa situação.
E nós muitas vezes ficamos sendo vítima de nós mesmos. E se entregavam novamente a Faraó. Repara, tem pessoas, aquelas pessoas saíram da escravidão. Mas eles, em dado momento da vida deles, quando eles viram a situação no deserto, aquela água amarga e com sede, talvez com fome, ou calor ou frio, eles quiseram voltar a ser escravos de novo. Eles acharam que lá, na vidinha que eles levavam, uma vida amarga, sem sentido, sem lógica, sem futuro, eles acharam que estariam melhor. Segundo, atravessavam a nado o Mar Vermelho. Tem aqueles que estão sempre murmurando, escalado pelo diabo. Como que nós vamos atravessar esse mar a nado? Vamos atravessar como? Vamos ser tragados pelo mar. Tem momento na sua vida, na minha vida, que nós achamos que vamos ser tragados pelo mar. A nossa vida está tão amarga, tão desprezível, vivendo uma mazela terrível. E começamos a querer achar culpados. Procuramos culpados. Então, o propósito de Deus. Porém, a história não termina aqui no versículo 22. Fez Moisés a partir daí, a partir de Israel, do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, a caminho de 3 dias, e não acharam água. Mas Deus guiava o povo no deserto. Você pode não estar vendo nada na sua frente hoje. Você pode estar aí com uma vida amargurada, sequíssimos como os ossos. Você pode estar aí revoltado com o mundo e contigo mesmo. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Depois, então, ele chega em um lugar que tinha água, mas era amarga. Uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, idosos, gestantes, crianças, pessoas doentes. Ele chega nesse lugar. Reparou quantas vezes você chega em algum lugar e acha, olha aqui, parece que eu vou me dar bem. Aí você descobre que aquele lugar tem águas amargas. E você fica querendo voltar para lá, você fica desesperado, você fica sem saída, você fica sem chão. Então por que águas amargas? No versículo 23 ele diz, afinal chegaram a Mara e não puderam beber as águas de Mara. Eles chegaram até naquele deserto, eles chegaram até o lugar que tinha água. Quantas vezes você chegou em algum lugar e falou, aqui eu encontrei água, aqui eu encontrei paz, aqui eu encontrei o que eu queria, aqui acho que eu vou me dar bem, aqui eu vou conseguir tudo, e de repente você descobre que não, esse lugar tem águas amargas. Existe, até hoje, era um oásis no meio de muita areia quente. Lá no versículo 24, e o povo murmurou. E diante da situação, o que Moisés faz? Lá no versículo 25. Glória a Deus. No versículo 25, como diz os cientistas, fizeram uma
análise daquela água e constataram que ela é 100% potável. Mas ela era amarga. Porque está cheia de minerais que são medicinais. Por exemplo, os minerais que lá estão se chama dolamita, que é muito bom para os batimentos cardíacos. Tem também o magnésio, boa para o estômago. Mas por que tudo isso? O povo hebreu havia sido escravo por 400 anos e beberam das águas poluídas no Nilo. Tinham problemas de estômago, intestinais e parasitas. No versículo 26, não era um ataque do maligno, mas era provocação benérica vinda de Deus. Mas eles não quiseram. Muitas pessoas estão vivendo essa vida de mazela, continuam sendo amargas, achando lugar com águas amargas, mas não permite que ela se transforme em águas potáveis, água doce, para refrescar sua alma e refrescar sua vida. Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós pecamos, nós falamos o que não é para falar, nós murmuramos. Tem pessoas que murmuram a todo momento, tem pessoas que são vitimistas a todos os momentos, tem pessoas que querem sobressair sobre os outros e mal descobrindo que somos todos iguais. Então, não era um tanque, como diz o versículo 26, não era um ataque do maligno. Todo cristão passa por um tempo pelo deserto. Todos nós, um determinado tempo da nossa vida. Ah, meu amigo e minha amiga, você vai passar pelo deserto. Mas uma coisa boa que nós concluímos e temos certeza disso, que nós não vamos perecer no deserto. Você não vai morar no deserto. O deserto não é lugar de parada. O deserto é lugar de instrução, de conhecimento, de bagagem. Então você vai ter conhecimento, você vai ter bagagem, você vai ter ensinamento, mas você vai passar pelo deserto e não vai ficar lá no deserto. Então a pergunta é: quanto tempo você vai ficar no deserto? 40 dias ou 40 anos no deserto? No versículo 26 e 27. Deus prepara o que jamais você imagina. Olha, presta atenção. Deus prepara o que jamais você imagina. Primeiro, 3 dias de caminhada no deserto para provocar sede, a fim de que eles bebessem das águas curadoras de Mara. Você já ouviu falar daquele que o remédio ruim e amargo é o que cura? Porque ele, de amargo e ruim, ele passa a ser doce para a sua alma, para os seus órgãos, para a sua vida, para a sua caminhada. Segundo, depois da cura, Deus dá uma pausa. A distância tinha 12 fontes de águas doces. Haviam 12 fontes de água doce. Mas eles pararam na fonte das águas amargas.
Você tem que começar primeiro bebendo um remédio ruim, para depois se regalar com as coisas doces da vida. Terceiro, Deus tinha preparado 70 palmeiras para que pudessem se refrescar na sombra. Primeiro você tem as águas amargas morrendo de sede. Deus faz ela ficar doce na sua vida e mata a sua sede. Mas você precisa se refrescar porque o sol é escaldante. Ele prepara então 70 palmeiras para que você pudesse se refrescar na sombra. Tem momento na sua vida, na minha vida, que Deus vai preparar essas palmeiras para refrescar a sua vida, a sua alma e te fortalecer na sua caminhada. Que tristeza! Deus tinha planos tão altos com aqueles povos. Tinha planos para aquele povo. Curá-los, saciar a sede, dar sombra, entrar na terra de Canaã. O deserto não é a nossa morada, mas muitos morrem nele. Muitos morrem no deserto porque murmuram, reclamam. O remédio amargo é aquele que cura porque se transforma em doce quando Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero que essa palavra aí venha tocar no seu coração. Todos nós somos falhos, fracos, pequenos, pequenez diante de Deus. Mas Ele nos dá sabedoria, nos dá o legado do perdão. E tem muitos hoje que morrem, mas não perdoam ninguém, porque se acha maioral, se acha o filizardo. Mas Deus está olhando para mim e para você nessa noite e diz para mim e para você: eu tenho um propósito na sua vida. Começa a caminhar devagarinho. Pode beber essa água porque ela já está doce. Pode descansar nessa sombra um pouco porque a caminhada é longa. Pode acreditar que você vai atravessar o mar vermelho da sua vida com os pés pisando em terra firme. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.